quero pegar na viola. Senão mais uma live só de louvor. Igwe, 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 Cocoroco! Kuma Kukidie! Sabe o que o galo fala pela manhã? O dia amanheceu. Kuma Kukidie! Igwe, Igwe. Paulo Rodolfo, o homem que carrega Deus no corpo. Não sei se carrego Deus no corpo, hein, Rodolfo? Ou Deus que me carrega no corpo? Hein? Eu vi, o homem entrou no Elias e eu questionei, mas o Elias tem que entrar em mim? Igwe, Igwe, eu vi um homem que entrou no Elias. Igwe, Igwe, e se mostrava que na minha caminhada um dia o Elias ia se manifestar. E assim se manifestou. Para entender o que significa isso, né? O homem entrou no Elias e o Elias se manifestou. O Marcelino desapareceu. Eu era um homem de escovinho, um homem muito tranquilo, tímido, um homem pouco ousado, sempre inteligente, claro. Mas desde o dia que o Elias se manifestou no homem, não o Elias que entrou no homem, o homem que entrou no Elias. E assim os homens não podem dizer que é o espírito dele. Como falaram os discípulos dos profetas, o espírito de Elias entrou nele. Não. Eu não recebi o espírito de Elias. Não. O Elias é que recebeu o meu espírito. Igwe, Igwe. Souza Jamba deve estar aí, já apontou essas palavras que eu falei. Deve conotar e anotar. Igwe, Cocorioco, Kumakukidie. O dia amanheceu. Igwe, o sol resplandeceu. Tá na hora. Olha a hora. Igwe, Igwe. Existem 4 galos. 4 galos. Os 4 ventos do céu que lutavam no mar vermelho, no mar grande. Daniel teve uma visão. E na visão ele viu os 4 ventos do céu lutavam no mar grande. Eu vou explicar ponto a ponto a respeito da visão de Daniel. Os 4 ventos dos céus que lutavam no mar grande. Não com mar grande. Não, no mar grande. Lutavam com quem? Alguém estava no mar grande. E para alguém estar no mar grande é porque já teria sujeitado o mar grande. Bom, vamos falar do mar grande geograficamente. O mar grande geograficamente está a se referir do oceano, do mar à direita de Israel. Tem um mar pequeno e tem um mar grande. Quando a Bíblia chamava mar grande, é o oceano que banha Israel.
ok? E o mar pequeno é o mar, o chamado oceano, ou então o mar salgado. Qual é o outro nome do mar salgado? Que não tem nada de mar, mas é uma lagoa, aonde terminam as águas do Rio Jordão. Quem conhece essa história? Quem conhece o mar salgado? Não é mar morto, não. Estamos a falar do mar grande. Ok. Mar grande é o Mediterrâneo. Você vai ver que tem aí o Mediterrâneo, tem também o Mar Morto, o Salgado, tem também aquela Lagoa da Galileia, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia e o Salgado, eles não são mares, não. São lagoas. O que são lagoas? Ou lagos? Lagos são águas doces. Águas doces que não tem nada a ver com o mar. Mas no tocante ao salgado, é um fenômeno, um mistério. Como um rio transformar-se em água salgada. Pois o Rio Jordão termina no Mar Salgado, então Mar Morto. E aí as águas são salgadas, mais salgadas do que as próprias águas do mar. Ou dos oceanos. Por isso não há vida lá. Por isso se chama Mar Morto. Não há vida. Mas nos oceanos tem vida. As chamadas espécies marinhas. Estão lá plantas, animais, insectos, mas no Mar Morto não. Por causa da quantidade do sal, que é maior, então a vida aí não existe. Mas a guerra dos 4 ventos do céu, segundo a visão de Daniel, eu não vi nem na Galileia, não é nem tampouco no Morto, mas sim no Mediterrâneo. Israel banha, então a sua costa faz fronteira com o mar através do mar Mediterrâneo. Entenderam? Esse que a Bíblia chamou, que Daniel chamou, Mar Grande. Não é Galileia, não, ouro. Ok? Não é o mar da Galileia. Nem tampouco salgado. Ou morto. É o Mediterrâneo. Bom, então Mediterrâneo já faz parte dos oceanos. Ok? Existem os 3 oceanos principais, como o Atlântico, o Índico, o Pacífico. Então, este é o mar grande. Os mares, os oceanos. Sabe? Daniel viu, na sua visão, sabe? Daniel disse que estava a dormir. Vamos voltar lá, vamos. Abra a Bíblia comigo. Melhor é chegarmos até lá. Nos manuscritos de Daniel. Daniel, como cantavam aí os toquistas. Daniele, Daniele. Daniele, munaulu de koshi, mukalamba, lale. Os toquistas da minha terra lá em Magogola que cantavam assim. Daniele, Daniele. Daniele, munaulu de koshi, mukalamba, lele. Preste atenção. No livro de Daniel, capítulo número 7, a visão dos 4 animais simbólicos. Viu? Ele está a falar simbólico aqui. Não é Bíblia, Deus que está a falar animais simbólicos. Eles acharam que são simbólicos. Quase simbólicos. Eles são reais. Agora, espirituais, claro.
são bestas. Existem as bestas do mar, existem as bestas do céu. Eles não entenderam. Não estou a falar o título aqui. Não é Daniel que meteu esse título. Lá o teólogo, lá o doutor, 4 animais simbólicos. Simbólicos são reais. O simbólico não é uma coisa real, é uma coisa que não existe, em que se pode fazer uma simbologia, como mais ou menos contar a história do cabrito que sentou em cima do quem? Da fogueira, porque a sogra estava a entrar. Nunca o cabrito vai torrar jinguba, nem tampouco as histórias. A árvore falou, porque não sei o quê. Então isso é simbolismo daqueles contos. Mas, no tocante às coisas espirituais, eles existem. Eles queriam ver para confirmar que é real. Ou são coisas existentes. E o mundo espiritual, as coisas espirituais não podem ser vistas com os olhos físicos, nem tão pouco palpados ou tocados como uma matéria. Ok? Se a matéria é aquilo que ocupa lugar, o espiritual não ocupa lugar. Ok? O que é espírito não ocupa lugar. Matéria é aquilo que ocupa lugar, espaço. Espírito não. Aleluia. Diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Não está escrito assim na ciência. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então a matéria, ele ocupa um espaço. Como dizia Savimbi, no tempo e no espaço. Dizia que os maninhos são fortes. No tempo e no espaço. É muito forte, né? No tempo, no espaço e na matéria. Agora você veja. Esses animais são reais, eles existem. São bestas. São principados, são potestades. Existem bestas do mar. Existem bestas do céu. Por isso você vê que nesta visão Daniel viu que as bestas do céu, que ele chamou de 4 ventos do céu. Por que Daniel chama de ventos do céu? Lembra-se que Paulo disse que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. A própria Bíblia diz que Deus voou sobre as asas do vento. Quando Davi escreve que Deus voou sobre as asas do vento, estava a falar sobre as asas dos anjos. Esses anjos que é o carro de Deus são os querubins, que também são os seres angelicais, claro. Sobre as asas do vento. E Deus subiu num querubim. Então, os 4 ventos do céu são os 4 poderes, 4 anjos caídos, 4 anjos caídos, 4 poderes, 4 fortalezas, 4 bestas do céu. Bom, existem as bestas da terra, existem as bestas do mar, existem as bestas do ar, ou então do céu, do espaço. Espaço sideral, da atmosfera, das alturas, das regiões celestiais. Na verdade, esses 4, preste atenção, esses 4 ventos do céu são os poderes do 3º céu. E sendo o 3º céu o maior dos outros céus, então os poderes que estão neste 3º céu são os que governam o mundo. Isto é, preste atenção,
se cumpre as palavras, como disse João Batista. Aquele que é de cima é sobre todos. Quem está em cima domina, governa os que estão embaixo. Nós temos 3 céus. O primeiro céu das estrelas é o reflexo da terra. E o segundo céu da lua é o reflexo do mar. E o terceiro céu, que é representado por sol, é o reflexo do céu, o céu dos céus. A mãe dos céus. E agora, Daniel viu 4 ventos, 4 anjos, não anjos eleitos. Depois da queda do homem, o mundo ficou sob influência do maligno. Ok? Então, os anjos caídos governam este século, como disse Paulo. As potestades desse século que governam, que mandam nesse, viu? Aqui na terra, onde tem os humanos, e no mar, onde tem outros seres também, quer os espirituais como humanos. No mar tem homens. Vocês não sabiam que vivem homens no mar? Tem! O mar é habitado pelos humanos. E vou explicar quem são os homens que vivem no mar. E não estou a falar daquelas pessoas que colocam casas em cima das águas. Não são esses. Não. Há países que até no mar se constrói por causa de falta de espaço, como na China. Eu tenho certeza até nos mares tem lá casas. Não estou a falar desses aqui. Não, estou a falar de seres que habitam no mar. Já falei, para quem é antigo, vou voltar a falar para a vossa segurança, mas quem não vai aprender hoje, quem são os que habitam no mar? Os que habitam na terra somos nós, os seres humanos que vivemos na terra. Ok? Este é o primeiro céu, que está ligado com o primeiro céu. E o mar está ligado com o segundo céu. E o céu está ligado com o céu. Ou então o terceiro céu, céu dos céus. E aqui está Satanás, quando tomou o domínio do mundo, através da queda do homem no Éden, estabeleceu o seu reino. Esse é o reino de Satanás. E ele dividiu o reino nesses 3 céus. Colocou o primeiro exército no primeiro céu para lidarem diretamente com a terra. Colocou exército no segundo céu para lidarem diretamente com o mar. E colocou o terceiro exército para lidarem com os céus. Só que aquele que está mais acima manda os que estão embaixo. Por isso, quer no primeiro céu, quer no segundo, eles são inferiores ao terceiro céu. Assim também, os poderes da terra, os do mar e do céu, os do mar são maiores que da terra, e do céu são maiores que do mar. E o diabo estabeleceu regras, que vocês chamam de sistema. E ele, como o príncipe deste mundo, o chamado Senhor da morte, o Senhor das trevas, o Senhor do pecado, ele está governando o mundo da nossa era com ferro e fogo, com garras e unhas, através das suas forças. E nessas forças também recrutou homens. Por isso tem homens nesta dimensão do primeiro céu, tem homens na dimensão do segundo céu, que é o mar, e tem homens na dimensão do terceiro céu, que é o céu, terceiro céu, céu dos céus. São homens que foram recrutados. E esses homens são chamados os profetas de Satanás. Os servos, profeta não. Servos de Satanás.
Esses são os ministros do diabo, que são os feiticeiros. E esses feiticeiros estão distribuídos também em ofícios. Assim como no reino de Deus, no altar, tem vários ministros. Eles também, por isso lá tem curandeiros, tem quimbandeiros, tem macumbeiros, tem satanistas, e entre essas divisões existem várias ordens. A ordem não sei de quem, da maçonaria, da cabala, a cruz não sei azul, e não sei quem, o candomblé, tudo isso. Aí já tem a ver também com as culturas dos povos. Cada cultura tem a sua forma, e o nome também da sua bruxaria. Mas tudo é bruxaria. E por que ele se chama feitiço? Porque as pessoas se movem do mundo espiritual, mesmo sendo matéria. Enquanto o mundo espiritual de Deus, os que lidam com Deus, lidam o mundo espiritual pela fé. Ontem mesmo entrou alguém na live que disse assim: fecha os meus olhos. Estou vendo o mundo espiritual, mesmo não querendo. Este é um feiticeiro. E se não for feiticeiro, é uma pessoa que mexeu com a feitiçaria, ou com as drogas, sei lá, qualquer coisa aí. E que os olhos espirituais dele se abriram. Só que quando os teus olhos espirituais se abram e você não é feiticeiro, você é um demente, é um perturbado. Mas os próprios feiticeiros que têm olhos espirituais abertos já não são perturbados. Eles amam, eles vivem aquilo, têm uma prática. Eles têm o autodomínio, controlam as suas emoções, seus sentidos. Isso já não é preocupação para eles, não ficam perturbados. Mas as pessoas que não estão envolvidas no ocultismo e têm olhos abertos estão gemendo noite e dia com problemas mentais. Isso chama-se possessão muito grande na mente e faz com que os olhos da alma da pessoa se abram e ele perdeu a razão. Não consegue dormir, insônias, pesadelo, perturbação, falta de paz. Ok? Mas a maioria são pessoas que foram recrutadas por Satanás e que entraram na milícia do diabo, no exército de Satanás. E Satanás, assim como tem espíritos, também tem homens no seu exército. Deus também tem espíritos que são anjos e tem homens no seu exército. E os exércitos de Satanás estão lutando contra Deus. Deus não na pessoa de Deus. Deus através do seu reino. E o seu reino na terra, que é o reino do Filho de Deus, é constituído por homens. Então, eles estão lutando para que o reino de Deus não apareça e se aparecer, não permaneça. Ok? Se existir, eles vão atacar o reino de Deus para destruí-lo. Se não existir, vão vigiar, vão controlar para que Deus não estabeleça o reino na terra. E assim, os seres humanos são as ovelhas para o sacrifício de Satanás. Por isso, os homens são sacrificados. O sangue serve para as suas funções no mundo do espírito, como combustível nos seus aviões, alimentação, bebida, tudo. Assim como a Bíblia diz na lei que não havia, tudo era santificado, purificado com sangue. Sem sangue não haveria expurgação de nada, até os vasos, não sei o quê. Na lei se usou o sangue dos animais. Eles imitaram o inverso deles. Eles é o quê? O sangue não dos animais, mas o sangue dos humanos, para manter o reino, para manter tudo em ação. A vida do animal está no sangue e a vida do reino do diabo também é o sangue. Quer dizer, o sangue é que fortalece as trevas. Por isso existem muitos sacrifícios, guerras. Isso tudo que vocês estão a ver são feiticeiros que estão a sacrificar para aumentar as suas fortalezas. É pelo sangue dos humanos que eles crescem, que eles se tornam fortes, que eles mantenham o seu reino. E o próprio diabo está querendo mais sangue. Até os demônios se alimentam de sangue. Até demônios. É incrível como o sangue é. Os demônios não vêm comer fungos, não. Os diabos não comem fungos nem arroz, mas se alimentam de sangue. E não é sangue dos animais. Eles não têm prazer no sangue, nem pensar.
tenta só sacrificar um animal ao diabo. Ele vai ficar chateado. Ele até aceita isso porque é iniciação. Sabe que quem está a sacrificar um cabrito, depois vai sacrificar uma pessoa. É muito forte, né? Ok? Um certo rapaz que fingia que teria saído na bruxaria. Ele tinha, segundo ele nos contou, teria sido recrutado como delinquente. Tinha uma senhora que vivia aí na Baixa de Luanda, que recrutava, eu não sei se ainda existe essa mulher, e as pessoas, os tais recrutas nunca lhe viram no físico, só lhe viam no espírito. E eu perguntei a ele, esta pessoa, essa mulher, ela existe? Ele disse, pá, não sei se fisicamente ele existe, mas tem corpo, fala, come, tudo. Só se encontravam lá no mundo do espírito. E essa senhora recrutava bandidos na capital de Luanda. E essa senhora, a missão dele, ele exigia sangue a esses rapazes. Eles mandavam, roubavam dinheiro, matavam, levavam sangue, levavam almas, tudo isso. Quando ele não matasse a pessoa, ele picava, o sangue, estava aquele sangue que você está a ver que está a cair no chão porque lhe aleijaram. Aquilo tudo que você está a ver já não é sangue. O que fica lá é mercúrio. É um produto que eles metem aí. O sangue, nenhuma gota eles deixam. Nenhuma! Nenhuma! O sangue é tão valioso que você não imagina. Eles recolhem esse sangue. Então, e ele disse que um certo dia, ele rasgou a cabeça de um homem com uma chabra. E à noite essa senhora lhe perguntou, está onde a alma dele? Não, não lhe matei, só lhe aleijei, trouxe o sangue está aqui. A senhora ficou chateada. E o rapaz lhe falou, então você não precisa de sangue. Está aqui o sangue. Disse, não, tem que trazer a alma. Tem que matar. Como é? Você vai aleijar? Ouviu? Quer dizer que as almas das pessoas que eles matam, eles levam para o inferno. Também ganham com isso. E você vê que quer a alma como o sangue, tem uma afinidade muito grande. Vai encontrar que a vida do animal está no sangue. E você vai ver que a alma do homem é representada no coração. E o coração é a bomba, é o centro que bombeia o sangue. É incrível. Hã? Está a entender? Por isso a Bíblia diz que são três que testificam na terra, onde aparece também o sangue. A vida da terra, sangue, espírito e água. Sem esses três, não há vida. A água, de onde tudo foi tirado. E o sangue que circula nos animais, quer o homem. E os espíritos, que são espíritos de homem, que estão dentro do homem, porque o homem não precisa ter somente um corpo e uma alma, mas também tem um espírito. Se a alma está representada no sangue, o espírito é no intelecto da pessoa. Estão a entender? E tem a massa cinzenta, que para nada aproveita, que depende dos dois. Vocês estão a entender, ó povo da terra? Então, Satanás, ele se preparou, ele sabia que Deus voltaria. Aliás, Deus deu promessa que voltaria. Deus falou que uma mulher vai gerar um filho e esse filho vai te quebrar a cabeça. Deus falou que eu vou colocar uma inimizade entre você, a serpente, e a mulher. E muitos pensam que a mulher é Eva ou a Maria, como os católicos tentam insinuar. Ou então as mulheres. Não, as mulheres ou a igreja, como muitos tentam insinuar. Não, nem a igreja, nem Eva, nem Maria, nem as mulheres fazem parte desse projeto. Ninguém desses aqui poderia lutar com serpente. A igreja não tem autoridade para lutar com serpente. Em nenhum momento Deus deu autoridade à igreja para lutar com Satanás. Não. Vais ver que Paulo, o homem que teve entendimento nas guerras espirituais, ele falou que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade do primeiro céu, os príncipes das trevas do segundo céu,
as potestades do ar do terceiro céu, não falou e Satanás. Mas vais encontrar, incluiu lá os principados que estão acima, ou então que vigiam, são chamados guardiões dos três céus, que são os príncipes, acima das potestades, os reis. Quer dizer que enquanto o terceiro céu é coberto por potestades, na cadeira em cima estão os principados. No mesmo céu, claro. Não existe quarto céu. Entenderam? Quer dizer que o principado de uma nação é o comandante em chefe ou o rei daquela nação. E esses aqui que eram potestades, príncipes das trevas, os espirituais da maldade, são as suas forças, seus exércitos, incluindo lá também os homens, que são os doques. E os homens que não são doques são seus escravos. Esse é o gado deles, que eles sacrificam, matam, roubam, destroem. Ele sabia, Satanás, que esta mulher iria se manifestar e que o filho nasceria e que o reino poderia se implementar outra vez. Então o diabo não esperou mais, se preparou, investiu. Esses anos, investiu. Quando apareceu Emanuel, sabia que se cumpriu a primeira parte dessa libertação da humanidade, através do sacrifício da cruz. Mas também ele sabia que não era aquele momento em que eles seriam destruídos. Por isso os demônios falaram por várias vezes a Jesus: vieste nos destruir antes do tempo. Eles bem sabiam que o tempo não era aquele. O tempo ainda não tinha chegado. Mas era necessário que viesse antes do tempo. E não pense que foi uma vinda não projetada. Aliás, esse aqui é o filho que poderia ferir a cabeça da serpente. Já está lá na profecia depois da queda do homem. Mas não era aquele tempo. Por isso você vê que Satanás foi ferido, seu reino foi ferido, mas porém não foi destruído. Eu já vos falei que nenhuma potestade, nenhum príncipe, nenhuma hoste espiritual de Jesus lançou no inferno, porque Jesus vinha com uma missão. O propósito qual é? Redenção da humanidade, através do sacrifício. Mas ele não poderia fazer o sacrifício sem fazer a guerra, porque senão não ia conseguir. Por isso, combateu um bom combate, lutou com eles, os venceu. E depois disso, o quê? Depois que venceu o mundo, eu venci o mundo. Então partiu para Golgota, para a redenção. E a força da redenção levou ele a dominar o segundo céu, que é o mar, e foi até ao abismo, que é o terceiro céu. Estão entendendo? As partes mais baixas da terra. Mas nas partes mais baixas da terra, que é o abismo, ele não tomou a chave do abismo. Mas tomou a chave da morte e tomou a chave do inferno. Vocês estão a compreender? Agora que ele tomou a chave da morte do inferno, isso significa que, por que não precisou ir no abismo? Porque ele não veio salvar os anjos caídos. Ok? Estão a entender por que Jesus não tomou a chave do abismo? Porque ele veio para salvar os filhos de Adão. E os filhos de Adão, quando são condenados, não são lançados no abismo, é no inferno. O que lhes mata é a morte. E a cadeia onde eles são lançados é no inferno. Então ele precisava vencer, quer a morte. Paulo disse que os humanos continuavam com medo de morrer. Mas depois que receberam o Espírito de Abba Pai, o Espírito do Filho de Deus que clama dentro deles, Abba Pai, já não tem mais medo de morrer. Por quê? Porque eles se tornaram filhos de Deus. E o Filho primeiro de Deus, ou primogênito, venceu a morte. Vão temer mais a morte para quê? Mas antes, todos, desde Adão até o último, estavam com medo de morrer. Porque não havia ninguém capaz para poder evitar eles morrerem. Por isso está escrito, todos morreram. Todos pecaram. Todos foram... Sabe o que significa destituir da glória de Deus? Significa morreram. Então todos, ninguém subiu no céu, senão um só que tinha descido e subido. É que havia subido lá. E esse não é da semente de Adão. Esse é um espírito vivificante e não é uma alma vivente.
que se fez carne, claro. Ouviram? Agora você veja. Ele tomou a chave da morte, porque a morte é que escravizava os humanos através do pecado. Tomou a chave do inferno, porque os pecadores que morriam desde Adão iam para o inferno. Então, ao tomar a chave da morte do inferno, através de um sacrifício, levou os humanos que crerem nele, a partir daquele momento, os humanos que o amarem, que buscarem a sua face, a escaparem da ira de Deus, ou então do juízo de Deus, ou então da condenação do inferno. Por isso, Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam no Espírito, não na carne. Por quê? Porque estão em Cristo Jesus e Cristo venceu a morte e o inferno. E o pecado não tem poder sobre eles, porque Jesus venceu o pecado. E eles também venceram o pecado. Nele, claro, através do sangue de Jesus. A morte não tem poder sobre, porque eles foram lavados e purificados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então a morte não pode matar o justo. A morte só mata o pecador. Ok? Também não pode ir no inferno, porque o seu Senhor venceu o inferno e tomou as chaves do inferno. Então todos os justos, depois de Jesus Cristo, já não foram no inferno. Mas foram onde? Foram no céu. Mas antes não, todos iam embaixo. Jesus não veio salvar os anjos caídos. E também não veio para lhes lançar já no abismo, porque o tempo ainda não tinha chegado. Por isso não havia necessidade de tomar a chave do abismo. Porque se tomasse a chave do abismo, então todos os anjos que habitam no espaço estarão já no abismo até hoje. Ok? Mas deixou Deus que essa missão se fizesse no fim. E o fim é esse que você está vivendo. Por isso agora começou, aleluia, a limpeza. Essa limpeza não é somente na terra, também no céu. Começou a expurgação dos céus e da terra. Porquanto alguém desceu, enviado por esse Emanuel, para vir restaurar todas as coisas. Desta vez, agora eles não vão dizer, vieste nos atormentar antes do tempo. O tempo é esse. Amém. Mas também se Elias precisa chegar até as partes mais baixas da terra e resgatar a chave do abismo. Ao resgatar a chave do abismo, então agora Elias com autoridade sobre o abismo, agora todos os anjos poderão ser varridos para serem lançados no abismo. Não de uma vez. É um processo. Até aquela última guerra de Miguel, que lutava com seus anjos e também o dragão. Por isso, saibam disso, os 4 ventos do céu, esses são anjos caídos. Ventos simbolizam anjos, espírito. Já falei aqui, Deus faz dos anjos, dos seus anjos, ventos, e sobre as asas do vento, Deus voou. Os 4 ventos do céu são as 4 fortalezas, os 4 poderes, são tronos, com seus exércitos, claro, que governam este século. Enquanto estes 4 poderes estiverem em ação, em vitória, esquece isso. Alguma parte dos humanos seriam libertos, mas outra não. E muito pouco. E também, em pouco tempo, eles poderiam vencer o reino. Sabe? Se eles ficassem lá, os 4 poderes, e Elias sujeitar os poderes da terra e o do mar, sabe quantos anos poderia o reino de Deus se manifestar na terra
sem oposição, ou então sem interferência, oposição, tribulações, eles estão lá, é grande, mas porém sem vencê-los, 600 anos. 600 anos seria o tempo suficiente para a manifestação do reino. Depois de 60 anos, ia quê? Como é que é? Como é que diz o quem? Os Langa? É Cotimaia. Eles poderiam outra vez tomar as chaves, poderiam outra vez recuperar o reino e outra vez fechar tudo, como aconteceu com a igreja primitiva. Ouviram? A igreja primitiva tinham perdido o reino e no seu lugar foi levantada a prostituta mãe, que gerou suas filhas só durante 300 anos que o reino esteve em ação. Há 1700 anos que a Roma tomou o controle da igreja. Estão a entender? Poderia acontecer em Cotimai, mas desta vez, e porque a restauração de todas as coisas vai se chegar até a oitava cabeça. Vai se chegar até o oitavo monte. Vai se passar os 4 ventos do céu. E vai se ir no topo dos topos, daquele que reina durante esses mais de 6 mil anos desde a queda do homem. Por isso a primeira vergonha dele depois de ser derrotado é ser expulso dos céus para a terra e da terra para o abismo e do abismo para alguém disse esse ser aí do céu para a terra, terra para o abismo, abismo para o lago de fogo. O que tu achas? Ok? Então Daniel viu o futuro. Essa guerra não aconteceu no tempo de Daniel, nem tão pouco nos tempos de Israel, como nação que ainda servia a Deus. Esta guerra que Daniel viu não aconteceu nem tão pouco há 2000 anos. Esta guerra é agora. Quem quiser duvidar, que duvide. Porque esses 4 ventos, se forem machucados, acabou. A terra toda vai se encher da glória de Deus. Qual é o tempo que a terra se encheu da glória de Deus? Toda. Há 2000 anos a terra teria se enchido da glória de Deus? Não. Mas há uma promessa que toda a terra poderia se encher da glória de Deus. Se você controlar nesta promessa, vais entender que também toda a carne iria confessar o nome do Senhor. Vais entender também que há uma guerra para destruir os lugares altos, que são os montes e os outeiros. Estão a entender? Estão aí os montes. E esses 4 ventos que estou a falar têm manifestação nos governos da terra. Não todos. Por isso você vê que tem nações muito arrogantes, cheias de petulância. Não é a arrogância do quem? Do Maomé, que não tem nada como o Irão, o antigo Iraque, que depois foi enforcado o líder deles, ou então do quem? Do Ayatollah, ou então a arrogância dos países muçulmanos. Não, aquilo é só, como se diz na gíria angolana, é boi de boca. Só. Aquilo que o Trump falou ao Zelensky é muito espiritual. Tu não tens as cartas. Ok? Por isso
essas potências, essas 4 nações, eles fazem e desfazem no mundo. Eles se respeitam entre eles os 4. Ouviu? Esses 4 ventos se manifestaram na Terra em 4 países. E entre eles se respeitam. Eles têm as cartas, o poder espiritual. E quem tem o poder espiritual também tem manifestação física. E assim, feito isso, eles governam esse mundo. O mundo está sobre sua alçada. Eles tiram governos, põem o governo, destroem o governo, mudam o governo, provocam guerras, coronavírus, ou então pestes, guerras, catástrofes naturais, provocam. Porque eles também pagam por terem esse monopólio. Não há nada que de Satanás dá de graça. Não tem nada. Eles também pagam a Satanás por Satanás lhes confiar esse poder. Pagam o quê? Sangue. Quando eles provocam uma guerra, eles querem fazer pagamento. As torres virgens, como é que é? Gêmeas quando caíram, é um pagamento aquilo. Aquilo foi um sacrifício que eles fizeram. Coronavírus é um sacrifício. Apesar que o coronavírus, eles consideram como um sacrifício, mas não foi tão bem sacrifício. Eles aproveitaram, claro. Mas, porém, aquilo foi juízo de Deus. Por causa do que? Das guerras para a libertação disso. Por isso, são 4 ventos que representam os 4 cantos da terra. Quer dizer, domínio absoluto e total. Domínio, ter, mar, céu. Desde o Alasca até não sei aonde, do ocidente ao oriente. Do norte ao sul, do ocidente, os 4 cantos estão sobre a sua alçada. Eles é que têm as chaves do segredo do mundo. Não os 4 têm. Cada um tem uma parte. Mas o 4, que é o maioral deles, é que governa o mundo. Não, deixa ainda vou-vos falar. Olham a linguagem do Trump para com o Vladimir. Não, calma aí. O que vocês acham? A linguagem do Trump para com Vladimir. Estou a falar dos líderes de 2 nações poderosas. Você encontrar uma linguagem muito suave. Até os jornalistas questionam. Mas quando o Trump chega a falar do que é do Putin, é uma linguagem muito suave. Está sempre a ameaçar. Olha, dou uma X, depois esquece. Por quê? Porque eles se respeitam. Ele é maior, é grande, mas ele também é um grande. Então, por isso você vê que a suavidade, excepto só um, que é grande espiritualmente, mas fisicamente está na linha intermédia. Pronto, não está muito abaixo. Ele usa mais o feitiço. O espiritual, pronto. O espiritual para manter a ordem. E o físico não é tão bem assim. Não é tão bem assim pequeno. Mas também parece que até é o último nos 4. Mas não. Eu estou a falar da Índia. A Índia parece que é o último nos 4. Ou até parece que não está entre os 4. Mas ele tem o poder espiritual muito grande. A Índia é o país que quase toda a população são feiticeiros. Quase toda a população são bruxos. Nenhuma nação conseguiu fazer isso.
É incrível. Quase, não sei quantos bilhões ou milhões que tem a Índia. Eu acho que tem mais que 1 bilhão, né? Todos praticam o ocultismo. Não é aquele praticar o ocultismo através da tradição, como os africanos. Não. Com conhecimento da causa. Com olhos abertos. É incrível. Por isso, todos os poderes mundiais correm lá, ou então individualmente, né? Partidos, não sei quem, para ir fazer feitiço para governar. Porque eles são o segundo na linha da sucessão. São muito fortes. Eu até antes pensava que eles eram os primeiros. Mas depois fui esclarecido. Não. Os americanos é a maior potência, quer espiritual como física. É o quarto vento. A Índia é o terceiro. Depois seguem os dois, a Rússia e a China. Estão a entender? São os quatro nações muito poderosas que têm as chaves ou então as cartas no mundo. E em todas as gerações ou todos os séculos sempre existiu isso. Sempre existiram essas nações. O diabo faz trocando somente as nações. Os poderes são permanentes, espiritualmente falando. Aqui vai mudando, assim como se muda os homens. Os homens não são eternos, então o mesmo demônio, há 1000 anos, que ele levanta um, mata, depois põe outro. É assim também as nações. Há nações que um dia já tiveram essa autoridade mundial. Estão a entender? Então, feito isso, Daniel viu esses 4 anjos lutavam no mar grande. Primeiro saiu leão. Estou a entender por quê? Esse me apareceu como um leão, né? Esse leão aí do quem? Da mata não. São esses poderes aí. Força. Eles não são do mar, são do céu. Mas lutavam no mar. Lutavam no mar porque alguém estava lá no mar. E para estar no mar, tem que dominar o mar. Alguém teria dominado o mar, os poderes do mar, do segundo céu, e então os poderes do terceiro céu entraram em ação para defender o reino. Não defender o que eles já perderam. Não se defende o que se perde. No mundo espiritual é assim. Diz Salomão, aonde a árvore cair, caiu mesmo. Mas que o que resta, eles defenderam, estão a defender com garras e unha. Em outras palavras, ele vai terminar até aqui. Aqui não passa. Não vai chegar aqui. Então eles vieram para a guerra. E não vieram os 4 juntos. Um a um. Primeiro um leão, depois um urso, depois um leopardo. Tá vendo? Tem muitos leopardos aí na Índia. Eles até entram na cidade e devoram pessoas. E é proibido. Não pode matar leopardo na Índia. O leopardo pode devorar a pessoa. Tem que lhe capturar. Não é assim. Matou uma pessoa, ai de ti, você vai lhe matar. Tem que deixar vir as autoridades lhe capturarem. Depois vão lhe meter no quê? Na gaiola. O urso. A Rússia reclamou e disse que ele não é tigre. Trump disse, é um tigre no papel. Ele falou, não, nós não somos tigre, nós somos um urso. Hã?
E o urso tinha costelas de homens na boca. Olha o sangue que ele está derramando na Ucrânia. É muito sangue. Muito sangue. O Trump, como não tem papo na língua, já revelou isso. Falou por semana estão a morrer não sei quantos jovens nos dois lados. Para não falar o sangue que eles já derramaram através do regime comunista. Por isso, Daniel viu isso. E o quarto animal era terrível, espantoso, com dentes de ferro. Pisava, aliás, destruía tudo e o que sobejava ele pisava. Não tinha ninguém na terra para se opor a esse animal. É só ver a América. Quando a América desejou ir atacar alguém, o Irão lançou a bomba e voltou. Por que o Irão não lançou as armas dele para a América? Maduro, vamos falar do Maduro. Por que o Maduro não bombardeia aqueles helicópteros aí, ou então os barcos? Não, ele não tem as cartas. A nação vai desaparecer. Agora faz isso com os americanos. Põe a tua plataforma aí na Cuba ameaçar a América. Não, põe lá o submarino aí no mar. Próximo, não sei do quem, do Alasca, ou então sei como é, da Flórida. E a dizer, olha, as armas estão viradas para a América. Tenta fazer isso. Por isso, o Putin não gostou de brincadeiras. Brincadeiras do quem? Do Zelensky. Disse, eu vou te mostrar que eu sou maior que você e dos teus chefes. Quem são os chefes do Zelensky? É o Ocidente. E o Ocidente está abaixo do Vladimir Putin. Muito abaixo. Se você controlar lá na insígnia da Rússia, você vai ver que tem um cavalo que tem asas e o seu cavaleiro e pisa no dragão. É muito forte, né? Até as insígnias falaram tudo. O dragão está debaixo do cavalo do Vladimir Putin. E o cavaleiro tem asas, que significa anjo. E tem duas cabeças, segundo o vento. Ouviu? E ele pisa o dragão. Eles também fazem parte do dragão. São as últimas 4 cabeças do dragão. Se controlar o dragão que ele pisa, tem 3 ou 4 coroas. Outras cabeças não têm coroas. As que têm coroa, sei lá, controla, vais ver isso aí. Há umas que têm coroa e outras não têm. É tudo discretamente, vocês não entenderam nada. Ok? Então, quando Putin viu que o Zelensky estava aí a fazer brincadeira, não sei o quê, primeiro ele tomou a Crimeia. Ninguém falou. Putin disse, casou lá. Alguns anos depois, recuperou todo o leste. Meteu lá suas bases, seus governos. O Ocidente só passa só que é só condenar. Tem medo. Por que o Ocidente não põe tropas aí? Tem medo, porque o Putin disse serão alvo legítimo. França é criança. Alemanha é... Eles sabem o que os russos falam. Não te esquece que nós fizemos com quem? Com o Hitler. Cuidado.
Vocês já pagaram a surra nas nossas mãos. E teria que vos conta. Então, coitado do Zelensky. Fica só aí já a se esforçar e tal, não sei o quê. Aqui o Ocidente só está a dizer, nós só temos o combo, tem mais massa, mais massa. E eles estão a dar massa por quê? Estão a dar massa porque eles sabem que a Ucrânia está nas fronteiras dele. Que se o Vladimir toma o controle da Ucrânia, você vai ser vizinho deles. É direto. Então por isso eles estão a defender a Ucrânia, mas não tem força. Todos só a encostarem no quem? Nos americanos. Por que o Ocidente encosta no americano? Só que são orgulhosos. Nas câmaras nunca mostram isso. Nas câmaras, tipo, eles discutem taco a taco com a América. É mentira, vão de joelho, prostrado. Hã? Parece Lula, que fingiu que estava a discutir com Trump, taco a taco. Afinal, em off estava a negociar, por favor, me recebe só, por favor. Mas aqui, ele fala, não ligam que eu estou a falar, Cota. Isso é política, quero ganhar mais as eleições. Você não liga só. Quando eu te faltar respeito, nada, é só o que é de leve. Ouviu? E o Trump mandou uma já aqui, uma química. Dois demônios se acharam. Então, é assim. Veja só, por exemplo, Savimbi não tinha papo na língua. Por isso Savimbi desmascarava todos eles. Por isso eles mataram Savimbi. Viram que Savimbi não era a pessoa ideal para os seus projetos de manipulação. Porque eles gostam aqueles cobaias, governos que se sujeitam a 100%. Esses aqui, não está a ver? Pode fazer igual roubar os votos. Não vão fazer nada. Não vão. Por quê? Existem interesses. Que o povo se dane. Só vão terminar sem condenar. E Savimbi dizia, vocês me condenam de dia, à noite me quê? Me mandam avançar. É assim como eles são. De dia dizia, não pode. Ele está a matar crianças. Ele está a massacrar não sei o quê. À noite os telefonemas vinham do Ocidente. Puto, avança. Está a vir um carregamento aí. O avião vai sair e vai aterrar no Bailundo amanhã. Ou no Andulo. Ouviu? Só que o Savimbi não tinha papo na língua e falou, vocês me condenam de dia, à noite me ligam para enviar, dar armas. É assim o mundo é assim. A política é assim. Por isso todos aqueles que falam, que pensam na política não prestam. Todos aqueles que falam o que pensam não prestam na política. Por isso o Trump lhe consideram como imprestável no sistema mundial. Porque ele fala o que pensa. Não que ele não está no sistema, mas vai desmascarando como mais ou menos a mentira do clima. É tudo mentira do quem? Dos bandidos. Tudo mentira. Porque o clima, porque não sei quem, porque não sei quem, se não fizermos isso, tudo envolve dinheiro. E o Trump desmascarou isso. É só ver o Bolsonaro, que falava o que ele pensava. Terminou na cadeia. O sistema se uniu e ele capturaram. O Trump, ele já estava projetado para essa eleição. Senão ele também estaria na mesma condição do ganho. Porque os presidentes não pensam que de noite para dia é presidente. Está a ver aqui de Angola? Já desde 75, já que se tinha a lista dos presidentes. Neto dos Santos, João Lourenço. O rapaz já é... O rapaz... Não vou revelar abertamente o nome do futuro presidente. Ok?
E quando eu falei rapaz, os angolanos vão pensar que é um miúdo. Não, esquece isso. Eu que estou lhe chamando de rapaz. Agora você veja. Eles gostam. O sistema gosta daqueles que falam o que o povo gosta de ouvir. Ok? Eles gostam daqueles que enganam o povo, que usam discursos bonitos para atrair o povo e que escondem os segredos do sistema. Esses sim. Esses para eles são os bons. Por isso, o Ocidente não se limita somente só em mandar arma e condenar, porque eles sabem, senão vão levar porrada diante do quem? Do Vladimir. Serão envergonhados. O único que pode envergonhar e vai envergonhar é só a América. Olha o Putin como ele desrespeita o Ocidente. Mas você controla nas palavras como o Putin respeita a América. Quando você está a desprezar a OTAN, é o Ocidente. O Ocidente está abaixo desses 4 poderes. Ele é o terceiro. Terceiro para se chegar para ir para os 4, né? Ou então o 3. São 7. O Ocidente é 3. É o monte número 3. É a rainha do mar. Tá ligado, então. E a guerra é real e os 4 ventos vão tombar e Elias vai prevalecer e o povo vai ser liberto e o reino de Deus vai se manifestar plenamente e o povo que está em trevas vai ver luz, os que habitam na região sombra da morte também, os cativos serão libertos e os prisioneiros também. E assim. Sabe por que Israel não se liberta agora? Porque Israel quem prendeu o povo Lúcifer. Israel está na prisão do diabo. Por isso Israel se liberta com a expulsão de Satanás das regiões celestiais. Entenderam, né? Israel vai continuar ainda preso. Israel não está debaixo desses poderes aqui, não. Quem manteve cativo Israel não são os 4 ventos. É o povo Lúcifer, que está acima de todos eles. Por causa da promessa. Angola também, por causa da promessa, é metade do 8 que lhe prende. Estão a entender, vocês angolanos, por que vocês estão a me odiar? Vossa cadeia é bem grande. O que vocês esperavam? 27 anos de derramamento de sangue. Toda a nação foi levada a uma profundidade das profundidades, sob a alçada de Satanás. Não a 100%, mas a 50%. Satanás é a cabeça número 8. E Angola está na mão de Satanás assim. Mas por que a nação? Por isso foram levados a fazer um grande sacrifício para prender a nação, para dar trabalho a Elias. Sabiam que Elias estava em Angola e que a guerra de Elias não seria fácil. Não somente
a rigidez e a fortaleza que eles carregam e também a distância com que tem que se correr para libertar a Angola e o mundo. Quer dizer que a Angola liberta, estou a falar não as pessoas somente, mas tudo é o mundo liberta. Mas que eles vão acordar, vão. Nesse momento todos estão no sono profundo. Todos os angolanos estão com ódio, com mágoa de mim, raiva. É muito ódio contra mim. É o veneno que Satanás está a colocar nos vossos corações. É muito ódio. O libertador de vocês é que vocês estão a odiar. Mas depois vai haver inversão da marcha. Vocês vão me amar. Eu preciso somente caminhar. Importa caminhar hoje, amanhã, depois da manhã, no 7º dia. E depois do 7º dia, serei consumado. Aleluia. Vocês entenderam? Quem que compreendeu a minha linguagem? E o Gonçalves Zacarias compreendeu? E a Sina Tamele? Eu vi os 4 ventos do céu lutavam no mar vermelho. E os 4 animais subiam, um do outro, após o outro. E Elias vai matar esses 4 aí. Já era. Quando Elias matar o 4º animal, terribilidade na terra. Quando Elias destruir o 4º animal, vai se abrir o 4º selo. Quando se abrir o 4º selo, vai entrar na guerra a cabeça 8. Quando entrar na guerra a cabeça 8, o mundo estará em trevas. Vai estremecer. Pois será o dia do encontro entre a mulher e a serpente. Pela primeira vez vão chocar. Aleluia. Estão à espera daquele dia que a mulher e a serpente vão chocar, né? Aquele dia foi falado desde o Éden. Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Vai haver choque. O primeiro choque entre a mulher e a serpente. Mas qual serpente? Serpente antiga. A terra estará a estremecer. Terribilidade na terra. A 4ª parte dos habitantes da terra vai morrer. Com pragas de guerra, fome, peste e também os ataques das bestas. Essas não são bestas espirituais, físicas. Os leões, leopardos, os pitbull. Ai, os pitbull. Até os vira-lata vão se tornar assassinos. Vira-lata vai agarrar uma criança, vai lhe arrebentar com... Ouviu? Aquele encontro que sempre foi evitado será inevitável. O inquestionável será inevitado. Satanás não vai conseguir evitar Elias. Vai haver porrada. Vocês ouviram? Se manifestou aí. Sim. Tudo ficará preto, negro. As nações agitadas, violência na terra, guerra, fome, peste. Tudo negro. Será o eclipse espiritual na terra. E o sol não vai brilhar.
ou então vai deixar de brilhar. Tudo ficará escuro. E os filhos de Deus vão se esconder. Todos no esconderijo. Elias vai dar ordem. Escondem-se. Eu volto. Eu vou e venho. Glória a Deus nas alturas. Vocês sabiam que de ontem para hoje o poder é muito grande? Vocês querem saber disso? Existe já poder, mas o poder tem aumentado de nível. Por causa dos 21 anos. Então, depois dos 21 anos, estamos a ver que um mês depois o poder está agressivo, violento. Quando terminei a live, o Johnny Cardan mandou-me uma mensagem, porque eu autorizei eles para continuarem com as lives a curar as pessoas. E ele falou: mestre, meu Deus, aquilo é milagres, é incrível. As pessoas, ele só mandava toca no homem, meteu a fotografia no ecrã do homem, toca no cabelo, toca, levanta-te, procura, abra a boca, o rapaz. Por isso eu vos falei que as pessoas têm que, eu vos preparei, esses que vocês todos pastores já foram preparados. Já imaginou? Você nunca viu isso na tua vida? Você a fazer milagres, a curar os cegos, os surdos, os mundos. Se você não tiver preparado, você se desvia. Você negocia a unção. Mas eu vos preparei. É muito poder. O rapaz continuou, ele só falava, faz isso, já era. E são estrangeiros. Não são Camões, não. Camões são os que falam português, você que não, é novo aí. São os ingleses, falam inglês e francês. Faz isso. E não sei, não que os portugueses estão omitidos a entrar. Não, eles não querem entrar, entram um ou outro. Vamos fazer o quê? Isso que eu falei, estão tudo amarrado. Não somente os Camões de Angola, os Camões de Portugal, do Brasil, os Camões de Moçambique, de São Tomé, Guiné-Bissau já é pior, né? Cabo Verde, tudo preso. Aleluia. Alguém perguntou se seremos intocáveis. Claro! Você está pensando que ele vai vos abandonar? Estarão debaixo de uma cobertura incrível, que ninguém pode vos tocar. Sereis invisíveis. É muito poder, cegos por um assopro na hora, ouviu? Esse é um cefero. O Dario, tá? Conta isso. Só assoprar o cego está a ver. Gaspar está com muito power. Entenderam? Aumentou o poder por causa dos 21 anos. O que aconteceu? Presta atenção. Quando completei os 21 anos, no mês do começo da igreja, morreu a madre. Você se lembra que a madre morreu depois da festa, né? Quem se lembra? A madre morreu depois da festa. A festa foi dia 29, domingo. Eu acho que na live de terça, ou segunda, ou quarta, nesses 3 dias eu anunciei. Ouviu? Eu anunciei a morte da madre. Talvez você que está aí diz, madre é quem? Madre é a Maria. Quem é Maria? É a Jezabel. Quem é a Jezabel? É a igreja da Roma. Ok? Ela é uma mulher. Por isso, você vê que alguns dias depois, o Papa da Roma tirou a mulher que já a partir de hoje a Maria não é mais co-redentor. Isso é muito espiritual. Você estava a pensar que aquilo é à toa. Eu estive lá, aprendi durante muito tempo que a Maria é co-redentora do mundo. Ele deu um decreto que Maria não tem correlação de corredentar o mundo. Que Jesus redimiu o mundo sozinho. Ouviu? É a Blue, é ela, é o inferno, é o mar.
é o Ocidente, que eu vos falei agora, que foi humilhado, que tem sido humilhado pelo Putin. Eu também humilhei o Ocidente. Na verdade, ele morre agora, mas não foi humilhado agora. Ele já foi humilhado há meses atrás. Que a sua derrota aconteceu há meses. Então, mas teria recebido cobertura. Há um tempão atrás que ele caiu. Só que recebeu uma cobertura. E essa cobertura é que ele perdeu. E no final de setembro morre. E o poder que lhe dava cobertura, um mês depois, também morreu. O primeiro galo. Ah, quem está a entender? Morreu, que estava a lhe dar primeiro. Um mês antes, morreu ela. Um mês a seguir, um mês depois, morreu aquele que estava a lhe dar cobertura. Por isso, os céus é incrível. Por isso, o dia amanheceu. Cocorioco! Kuma cuquilha! Quer dizer que é um mover tremendo que você não imagina. É um mover tremendo que você não imagina. As pessoas vão ficar mudas, mas o que é isso que estamos a ver? Sim, porque um pedaço do céu foi cortado, que era céu de bronze. Pua! Laca, laca, laca. No terceiro céu. Não nos dois primeiros. Veja só com a existência do terceiro céu e as fortalezas lá. Os benefícios das conquistas dos dois primeiros céus. Quais não foram vistos? Por quê? Porque são terríveis esses poderes. Agora já começaram a levar no focinho. O poder aumenta. Agora mesmo, se tiver um cego, eu vou lhe curar. Agora mesmo. Mas como entre vocês, os Camões, há um problema grave. Então eu quero embora só já mesmo para quê? Para os da fala francês e inglês. A fé é muito grande naquele povo. Aqui você está lhe falar, faz teste, ainda está a te dizer amanhã de manhã vou fazer. Amanhã de manhã já vou experimentar. Quando eu acordar, eles não. Man of God, man of God, glory to God. Ok? Sim, já começou a brilhar. O sol da justiça começou a brilhar na terra. Por isso o galo cantou Cocorocó. É muito poder, menina. Leidiane, cegos vão ver. Estás a ver? Há um pastor que teve um sonho que diz assim, que ele viu as cartazes da evangelização da Stene teriam mudado. Agora se dizia cego de nascença, paralítico de nascença, mortos ressuscitam. Naqueles papéis se tinha mudado. Ele disse, ele viu lá cegos de nascença, paralíticos de nascença. Quem são os paralíticos de nascença? Aqueles que nascem mesmo com defeito, como que tem mulumba, sei lá como é que chama, corcundas e não sei quem, hein? Mortos. A terra não está preparada, mas eu não quero saber se a terra não está preparada. Eu vou vos mostrar o poder. Só que, se vocês pensarem, não, mas esse homem tem muito poder, os pastores, os membros daí têm todos a operarem. Aqui não é só pastor. Qualquer um que ousar, opera. Aliás, já estamos a ver isso. Não precisa ser obreiro. É só falar, Elias já está na sua terra, você levanta um cadáver. Então vai se cumprir a palavra, aleluia, de Deus, e a terra vai se encher da sua glória. Não somente da sua glória, do seu poder. E o poder é manifesto na vida das pessoas. Conversões em massa. Vai começar a colheita daqui a pouco da Blue. Vamos lançar as redes, não a Blue somente lá de fora. Já começamos, mas nós queremos na igreja física ou nas igrejas físicas congregar as pessoas. Não que esses não são crentes, não estão congregados. Sim, mas precisamos ver as pessoas serem congregadas e serem instruídas e mandar sentar as pessoas na relva, eles ensinar. E esse povo que nós estamos a ganhar lá no Ocidente e no Pacífico, depois nós vamos atrás desse povo. Eles já estão ocupados, já estão nos celeiros espirituais, são frutos maduros, já foram colhidos. Por isso muitos deixaram de ir na religião. Muitos acompanham as lives.
muitos mesmo não entendendo a língua, mas só o barulho já está a lhes alimentar. Só o som. Louvor já é fora de série. Então, por isso, a coisa vai ficar feia, como dizia aí o Jonas. Vai ficar muito feia. E muito poder. De tal maneira que o mundo vai ficar surdo e mudo. Se isso esse bocado que eu lhes mostrei, hein? Era já assim. Ah, eles estão aqui, viu? Lorena confirmou, estão aqui. Não estão a me entender nada, mas estão aqui bem silenciosos. Hi, hi, goodbye, bye bye, bye 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 bye. Receive healing, sister, brother, receive healing. Oh, reçois la guérison, reçois la guérison, délivrance, reçois. Receive la parola. Como é que é? Gaspar. É, Gaspar. Não tem que estar no. Parola. É parola, né? Palavra. Parábola. É assim, né? Então, a coisa. Alguém está doente. Quero vos mostrar. Isso até já não é algo novidade, né? Curar. Parole. Ok. La parole. Yeah. Reçois la parole. Reçois la parole. Receive. Em inglês, palavra que é hold. Receive, hold. Receive. In the name of Jesus. Au nom de Jesus. Tá, parece que é brincadeira, né? Quem estava doente entre eles já recebeu. Os que falam inglês e francês. Já! Já está! Já! Já está! Ah, eu estou a falar em all the word. Em inglês, palavra word. Receive word. Receive word. Tem um pecador que disse que eu não sei falar inglês, mas estou a enganar as pessoas. Eu não estou a enganar ninguém. Eu estou a falar, se nessa palavra, não estou a conseguir falar. Vou enganar alguém. Alguém que engana as pessoas vai perguntar como é que é. Hã? Como é que se fala essa palavra? Esse povo procuraram erros no homem, não acharam. Até por não saber falar inglês, acham que é pecado. É? Por eu não falar o francês e o inglês, estão-me a crucificar. Uns até me disse, então se ele Elias não fala inglês, por quê? E eu também disse, o meu tempo vai chegar. Deixa ainda dominar tudo. E vocês vão ver. Hã? Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Ah, uma palavra. Emote. Ah, é. Estás a ver, Anzola? Como eu leio o francês? Eu sou uma perita em leitura. É incrível. É bom. É bom. Se tivesse aí uma vogal, então iria juntar o N com essa vogal. Mas tem lá uma consoante, então é bom. Quem é que está doente entre vocês aí? O poder aumentou. Oh, meu Deus. Quem que está com... Mas não é isso. Não vou falar disso aí. Porque falar quem que está com dores aí para mostrar que o poder aumentou. Isso já vivemos isso já há muito tempo. O T mudo. Yeah, por isso também primeiro se pronunciei mote, depois mon.
Não, não ouvis. Eu sou craque. Receive the healing. Porque o poder é muito mais do que curas. Agora acima das curas. Milagres. Laidiane disse, pai, aumentou mesmo, os céus abertos, estamos sentindo isso nas orações de madrugada. Aleluia. Não é brincadeira, não. Minha colega de trabalho, Elizabeth, sofre com muitos problemas de ansiedade, depressão, tristeza, e toma remédio, seja livre da depressão, em nome de Jesus Cristo. Todos que estão doentes aí recebam a cura em nome de Jesus. Recebam a cura, todos que estão doentes. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. É você que está doente e aquele a quem você está a interceder, recebam a palavra, recebam a cura, recebam a libertação. Não, as pessoas não gostam dessa oração. Essa é para todos. A fé dos angolanos, ou então dos da fala portuguesa, baixou. Que eles tinha que continuar a ler, chamar primeiro o nome, depois ler a mensagem, depois mandar para... isso aí a fé aumenta. Essa sim. Ai. Esse é só para os que falam inglês. Recebam a palavra, recebam a cura, recebam em nome de Jesus Cristo. Recebam. E todos eram curados, e Ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Então sejam todos curados pela minha palavra, senão pela minha palavra. E pela minha palavra eu vos curo, em nome de Jesus Cristo. Eu estou a dizer, você que está intercedendo por alguém que está doente, seja curado. Ainda vai escrever. É incrível. Oh, meu Deus. Meu Deus. É muito difícil. Os putos aí no TikTok não tem trabalho. Não tem. É só tudo leve, tudo suave. Oh, meu Deus. Ontem tive uma dor de barriga. Dormi com o meu mata-bruxo na barriga. Levantei-me bem hoje, sem dor. Maria da Luz. Mas quem? Agora é tempo dos testemunhos. Não é para pedir mais. Tudo que você está a pedir, eu disse, eu envio a minha palavra. E a minha palavra vos abençoa. Mande vossos testemunhos. Quem é que foi curado? O outro estava com os fones nos ouvidos e ouvia com dificuldade. Disse que só faria o teste amanhã depois de tirar os fones nos ouvidos. Com os fones, está a pedir oração. E depois de oração, continuou com os fones. Marcelina, muito forte, pá. Quero já que seja já 21 horas para ir curar embora os francofonias, os francófonos e os anglofones. Se tu podes crer, usando o decreto mestre, os milagres estão tipo água. Paulo? Na rádio, né? Oh, então... Começou a avalanche. Conta ainda aí. Viu? Agora aquele povo vai voltar. Eles vão se dar toque. Olha. Igual mesmo ao quem? Ao povo líder deles. Milagres é tipo água. A audiência vai aumentar, Paulão. O povo é que está a falar o decreto ou vocês? Vocês estão a falar, fala. Ou vocês é que estão a falar? Tem que ser vocês, senão vocês vão impedir a cura neles. Há uns que não acreditam e vai dizer, não, eu não posso falar isso. E vai ser condenado. Fui para um supermercado, quando entrei, estava uma madre no estacionamento, tão logo avistou a foto do apóstolo no carro, colocou as duas mãos na cabeça
e 2 nas costas. E deu as costas. Eu desci, fiz questão de passar perto e disse... Fiz questão de passar perto e disse boa tarde, que era para ela virar e ver o mata-bruxo. Mas nada, só o guarda respondeu. Ela não virou nem falou. Ouviram? É muito perigoso. É muito perigoso. Meteu as mãos na cabeça, como que você me matou. Disse, ai! Não, me conta ainda, vamos conversar agora. O que é que o povo está a falar do poder que está no mata-bruxo? Aqueles que estão a presenciar, que estão a ver o que está a acontecer, eles estão a ver, eles não são irracionais, não. Hã? Dizem que... Quem é que foi no hospital hoje? Sonissa me falou que houveram muitos... Como sempre, né? Já até não se fala mais dos milagres na STN. Falar dos milagres é só para conversa. Combana, daqui a pouco o teu nome é... A que procura as madres. É? Teu nome daqui a pouco vai ser Matadora das Madres. Mas se você quiser contar, você que foi no hospital, o impacto que aconteceu aí, pode escrever. Faltou colocar taca na rabundi, né? Lúcia ficou taca na rabundi. Milonga, ouvi isso aí? Shidi taca rabundi. Taca. Desespero com eles, pá. Oh, meu Deus. Disse, epa, azar da Belita. Vem cruzar o homem aqui. Ainda voz de saudade. Lhe falasse, boa tarde, irmã. Encontramos muitas camas vazias, porque no sábado o grupo da ML passou por lá. É incrível. Isto é simplesmente maravilhoso. Mas mandem-me vossas experiências agora. Do mata-bruxo e do decreto. Sousa Jamba não falou do mata-bruxo. Fingiu que não sabe. Só falou do cabelo. Isto é simplesmente maravilhoso. Houve muitas curas na hora, incrível. Desde criança e adulto, milagres tipo água. Aleluia. Não sinto. Amanhã é sexta-feira. A semana está no fim. Meu Deus, essa é a semana que não demorou. Sem demora. Quem confirma? Foi ontem que eu saí daí na igreja. Pô. Quinta-feira já à noite. Encontro com um bruxo que veio a mim e a Salom falar de 3 dimensões, da terceira dimensão. Eu mostrei a foto de Elias e ele tremeu todo. Vamos falar da terceira dimensão. Hã? Lhe mostraste a foto do homem tremeu. O Salom não lhe mandou fogo. O Salom não lhe falou, Elias já está na sua terra. Estava a dizer agora isso, pai. Passou muito rápido. Sim. Muito rápido. E o mês também a voar, Gaspar. O meu primo ontem veio em minha casa, disse-me que Elias já está na sua terra, está a safar muita gente. Sonhou com 3 bruxos
lembrou do decreto, os bruxos fugiram. Ele contava todo feliz. E ele anda aí na igreja? Não, Jussara. Nem anda aí. Confirma aí. Eu sinto o cheiro das tuas águas. Quero te conhecer. Eu quero ver a sua face. Desesperadamente, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, para perto de ti. Quero te conhecer. Eu quero ver a tua face. Leva-me, Senhor, para perto de ti. Maranata. Glory to God. Então, mas logo, quando forem 21 horas, venha participar da grande colheita. Ah, nunca foi na igreja. Estão a ouvir? Alguém que nunca foi na igreja se lembrou do decreto. E ele disse que está a safar muita gente o decreto. Isto é simplesmente maravilhoso. Hã? Eu não vos falei. Quem é que não vai falar? Quem é que não vai falar que Elias já está na sua terra? Quem quer morrer? Se só há poder no decreto. Se só vendo mata bruxos, feiticeiros treme na base, imagine ver o apóstolo pessoalmente. Hermínia! Por isso estou escondido. Eu já fiz uma pergunta aqui. Já imaginou eu ir num shopping? Como é que fica? Vai ver, pá, todos os feiticeiros vão fugir. As casas de banho não vão servir. Desenteria com eles, vômitos. Uns vão desmaiar. Hã? Eu também não quero arranjar problema, não quero criar. Aquela loja depois vai fechar. Porque todas essas empresas aí têm lá fortalezas. Sabiam disso? Tem lá uma potestade, um demônio que prende as pessoas, que puxa dinheiro das pessoas, que chama as pessoas, tudo aquilo. Entrei, o trono cai. E aquele dono daquela empresa vai morrer. E ele depois, a empresa vai fechar. Pai, hoje quando eu subia a escada para a minha casa, a minha vizinha estava a passar, o cão estava a ladrar. Quando o cão olhou para o mata-bruxo, parou de ladrar, baixou a cabeça. Não entendi nada. Ah, não entendeste nada, entendeste mesmo. Respeitou. Se até as folhas se inclinam, batem palmas quando ele passa. Quando ele passa. Muitos também vão querer ir ter com o pai para lhes abençoar porque não vão na igreja por conta das sinagogas. Sim. Ah, os estão doentes, vão querer. Os que não são feiticeiros vão correr para vir buscar bênção, não? Estava aquele mochila como daquele miúdo aí, o quem? Aquele miúdo, o ilustre. Põe nas costas e entra num shopping. Só que você não vai ver atrás o desespero das pessoas. Pessoas a correr. Pessoas a tirar os olhos bem rápido. Hein? Cumbana. Foste mesmo ainda lhe saudar. Boa tarde, irmã. Não respondeu. Nem virou. Só o guarda que respondeu. Ele como quem diz que vai embora. Pá. Você quer me matar? Ai, meu Deus. Hã? Boa tarde, irmã. Vocês não ouviram? O outro rapaz, o Soba lhe chutou no óbito da mulher dele. Os militares foram no óbito. O amigo dele, Soba, que morreu a mulher, chutou só quem? O discípulo. Falou mesmo, tu não és bem-vindo aqui.
Estás a fazer o quê aqui? Hein, cumbana? Silêncio total. Valdim Freitas, praga na cultura de tomate. Eu abençoo e expulso essa praga. Tua lavra não vai ser afetada. E se já foi afetada, já removi. Até o que morreu vai ressuscitar. E o que não morreu não vai morrer mais. Ok? Estou a falar as plantas que não morreram, não vão morrer mais. Ouviu, ô Valdim? Depois vem contar aqui. E vai haver uma colheita maravilhosa. Estou a regar a tua cultura. Hein, Iva? O ilustre teve uma ideia bestial. No culto domingo na Estene do Kazenga, na festa dos 3 anos, o papá mandou pegar no sítio onde estava a dor. Peguei, papá, a dor sumiu. Cati, Sneide, é muito forte, pá. Ah, então você estava mesmo me ouvindo, né? Eu pensei que vocês me ouviam com dificuldade. Aqui em casa crio galinha. Aí coloquei a foto do apóstolo para nada acontecer com as galinhas. Aí a vizinha ficou admirada porque ela disse que lá na casa dele os ratos comem os pintos e matam as galinhas. E aqui em casa não acontece nada em relação à minha criação. Claramente, Iratá. E outra vez vereis a diferença. A diferença entre os que servem a Deus em verdade e os falsos. É verdade, pai. Quando eu estava em Angola, fui a uma loja com a mãe. Levei a minha pasta, que dos 2 lados tem a foto do pai. É incrível. Todos a olharem, os indianos nervosos. Ouviram? Muita gente está a ser motivado para orar mais desde os vídeos do mestre. Estou a ler os comentários. Nos encontramos mais logo, porquanto o tempo urge. E o tempo já está a dar o ar da sua graça. O tempo está a despedir. Cocoroco! Amém. Não imagino o tamanho da nossa alegria, papá. Ah, é. O Pazo me falou que a igreja vibrou. Isto é simplesmente maravilhoso. Tá ligado? Outro dia estava dentro do carro parado na rua e um bruxo passou por mim com o carro dele quase parando, olhando para o mata-bruxo. Eu fingi que nem vi ele.